que nós vamos falar hoje de um tema muito importante, muito relevante, que é a relação das feridas da rejeição com a prosperidade. Como que isso impacta nas nossas vidas. Antes de eu chegar falando sobre a importância dessa relação, sobre a importância dessa visão e da gente olhar para isso com bastante ênfase, eu só quero deixar um aviso. No dia 28, 29 e 30 de maio, agora no próximo final de semana, nós temos o curso de formação da EFT. E eu não sei se as pessoas sabem, né? O curso ele é online e ao vivo, e ele não é somente um curso de formação da técnica, de formação profissional, né? São 3 dias de imersão terapêutica, onde nós vivemos realmente uma jornada de autoconhecimento e de cura emocional. E aqui embaixo do vídeo tem o meu e-mail para quem quiser entrar em contato para saber mais detalhes sobre a programação, sobre horários. São 3 dias pelo Zoom e é ao vivo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Vai ser uma satisfação poder interagir, entrar em contato, dando as informações sobre esse treinamento aí, que é um treinamento para a vida mesmo, não é só algo a nível profissional, como é algo para nos preparar para a vida mesmo, né? Trabalhar as nossas emoções. Tá bom, gente? Então vamos falar sobre as feridas da rejeição. Eu fiz aqui vários tópicos, né? Relacionei aqui para não me perder. Vamos lá. As feridas da rejeição que eu quero trazer aqui nessa relação, nessa abordagem, são aquelas feridas que acontecem principalmente na fase mais importante das nossas vidas, que é a infância, até ir por volta dos 10, 11 anos de idade, né? Toda a relação que a gente vive nessa fase da vida dá origem às nossas relações secundárias. É como nós vamos nos comunicar, interagir com o mundo a partir dali, né? Então, o que acontece? Qual é a configuração aqui que de repente eu posso ter entendido que eu fui rejeitada ou rejeitado, né? São as experiências vividas, experiências reais e experiências sentidas, tá? O que são experiências reais? Experiências reais é aquela situação onde os nossos pais não estão disponíveis afetivamente para entregar o alimento emocional na medida para nós crescermos saudáveis, equilibrados emocionalmente. Por algum motivo, eles estão lá presos nos emaranhados deles, nas dores e feridas deles, eles não conseguem se doar, né? Essa seria uma interpretação da criança de que talvez eu tenha sido rejeitada. É uma experiência real no entendimento da criança, na percepção da criança. Não quer dizer que seja verdadeira. Às vezes não é bem isso, né? Mas a falta de disponibilidade afetiva dos pais pode configurar essa interpretação. As outras experiências, então, poderiam ser quando os pais se separam e um deles perde o contato, o vínculo com esse filho. Se ele perde o contato, ele não convive mais com esse filho, a criança pode entender dessa forma. Talvez eu não seja uma criança importante, talvez eu não seja um filho, uma filha querida, talvez eu não tenha muito valor para o meu pai ou para a minha mãe. Tá? Essa é uma interpretação da criança quando quebra-se esse vínculo, esse contato com um dos dois, por conta de uma separação, e que infelizmente alguns casamentos, algumas uniões, alguns relacionamentos, quando há uma separação, o filho sofre por conta desse tipo de rompimento, que a gente pensa que não é comum, é mais comum do que a gente imagina, né? Então, essa seria uma das outras experiências, né? Experiências também de quando, às vezes, ainda criança, perdemos um dos dois, né? Acontece muitas vezes, ainda criança, perdemos ou o pai, perdemos a mãe, e aquela parte que seria que nós iríamos crescer ou com um dos dois é substituído,
né? Então, também há, às vezes, até uma dissociação emocional da criança, né? Então, por conta dessas feridas, aí a criança, para se proteger, ela começa a se dissociar, se reprimir, se distanciar de algumas emoções, se fechar para a vida. E qual é a experiência sentida, que é uma das experiências que eu tenho visto muito nos atendimentos que eu faço, e ultimamente está cada vez mais presente esse tipo de experiência, e que eu quero contar aqui, que é uma experiência sentida, segundo a visão sistêmica de Bert Hellinger. Então vamos falar da experiência sentida na visão de Bert Hellinger, da visão sistêmica, do amor interrompido, que eles chamam. É uma experiência sentida. Quando que essa experiência acontece? Essa experiência acontece normalmente, tá? Não é uma regra, mas é mais ou menos até os 4 anos de idade. Essa experiência é especificamente vivida entre o filho ou a filha, a criança, né, com a mãe. Né, com a mãe. Acontece, às vezes, por forças maiores, um distanciamento da criança, né, ainda bebê, muito pequena, dessa mãe, ou por motivos de doenças, ou por motivos de que veio um irmãozinho, né, e esse irmãozinho começa a precisar de mais atenção, de mais cuidados, porque é o bebê da casa, ou também, o que vem acontecendo com muita frequência, crianças que, ao nascer, têm algum problema de saúde e precisam ficar na incubadora, precisam ficar no hospital, a mãe sai do hospital e a criança não vai junto, tá? A criança ela ainda não está conectada com o entendimento de que já saí para a vida, já nasci, já não estou mais na minha mãe. Ela ainda fica procurando a mãe logo que ela nasce, né? E o quanto mais próxima ela está da mãe, logo que nasce, ou sendo amamentada, ou sendo confortada, acolhida no colo, né? Sentindo o calor da mãe, é uma forma dela ir gradativamente sentindo que ela já nasceu, que ela já veio ao mundo, que aquela ali é a mãe, e começar a criar esse sentido da vida de uma maneira saudável. Quando isso não acontece, justamente porque ou teve um problema de saúde, a criança ficou hospitalizada, ficou na incubadora, ou porque a mãe adoeceu e precisou ficar mais tempo, e daí não conseguiu se aproximar muito do filho, da filha, ou porque de repente até se aproximou, não foi assim tão logo quando nasceu, mas muito ainda bebê de colo, que é o que eu já tenho atendido muito. Às vezes a criança nem caminha ainda, está com 1 aninho, e vem uma irmãzinha, um irmãozinho. Então ela perde o colo, ela perde a preferência, entre aspas, porque é o entendimento da criança. Né? Ela é uma criança, ela não consegue relacionar de uma outra forma, de ver que existe mais um irmãozinho, que agora ela precisa aceitar. A criança não tem essa compreensão. Então o que acontece ali é um movimento de amor interrompido em relação a essa mãe. O que essa criança começa a fazer para se defender daquela ausência sentida, daquela distância vivida com a mãe? Ela começa a se fechar cada vez mais, se reprimir, se fechar as emoções, reprimir os sentimentos, como uma forma de se preservar. É uma autopreservação, é uma forma de se proteger, né? Se proteger da ferida, da ausência da mãe. E isso vai crescendo, e não pense que para na infância, tá? Isso vai para a vida adulta. A criança não estava preparada para perder o contato, aquela proximidade em demasia, ou seja, ainda há muita necessidade da criança estar perto da mãe. Ainda há muita necessidade da criança sentir, porque para ela, qual é a relação de que eu estou sendo amada, protegida, eu estou sendo acolhida? É a aproximação, é a disponibilidade dessa mãe. Então, por algum motivo, quando isso não acontece como seria dentro dos parâmetros que a criança poderia entender, por conta desses episódios que acontecem, né? Problema de saúde, nascimento de um irmãozinho, se não for recém-nascido, a interrupção, o afastamento pode ser depois, né, com 1 ano, até por volta de 4 anos ainda acontece isso.
Então, essas crianças vão cada vez mais se reprimindo e às vezes se dissociando de algumas emoções e de alguns sentimentos. Quando nós vivemos esse tipo de experiências de rejeição sentidas ou de rejeição vividas, experiências vividas, nós não conseguimos nos conectar com a abundância, com a prosperidade. Simples assim. E por quê? Por que que isso acontece? Qual é a mensagem que tem aqui? A mensagem para a criança, que depois ela leva para a vida adulta e fica inconsciente, muito profundo, não está visível isso, é de que eu não mereço. Principalmente essa mensagem, tá? É uma programação que a pessoa fica. Né? Existe uma programação inconsciente lembrando ela a todo instante de que talvez ela não seja muito merecedora de abundância e de prosperidade. Ela não percebe, isso não é a nível consciente, tá? E por que que isso acontece? Porque a mãe é a fonte de vida. Isso Bert Hellinger traz nos livros dele, em vários livros que ele escreveu, ele relaciona muito essa importância do relacionamento saudável com a mãe, e mesmo quando aconteceu algum problema lá atrás, e houve realmente um afastamento, que não foi assim interpretações equivocadas da criança, que às vezes realmente a mãe não estava disponível, não conseguiu se doar, né? Então, nós ficamos ali com essa ferida aberta, e nós nos desconectamos da força dessa fonte de vida. É como se nós não sentíssemos uma força que nos conduzisse, que nos impulsionasse para caminhos de prosperidades, para escolhas prósperas, para viver com foco na abundância e não com o foco na escassez, que é o que acontece. Porque nós não nos sentimos nutridas, nutridos, nós não nos sentimos equilibrados, equilibradas, com o foco na solução, com o foco na força da vida. E essa relação está conectada diretamente e principalmente, tá? Não quer dizer que se aconteceu alguma experiência de rejeição com o pai, que também não está relacionado, tá? Mas não no caso do amor interrompido. Do amor interrompido não, é só com a mãe. Tá? Mas principalmente aqui, a relação maior é quando as experiências de rejeição, seja de qualquer natureza, estejam mais ligadas, vinculadas à mãe. Então, eu não consigo me conectar com a fonte de vida, com a força da vida, que é a mãe, porque foi ela que me trouxe para a vida. A minha relação de que eu estou no caminho, que eu estou fortalecida, acolhida, amparada, equilibrada e que eu posso, sim, mereço e consigo seguir na força da vida, é essa relação saudável dentro do meu coração. E mais uma vez, como eu já falo em vários vídeos aqui, nem sempre é possível nós estreitarmos esse vínculo, nós ter esse relacionamento assim muito próximo com a mãe fisicamente. Porque se ela não estava disponível afetivamente, porque ela ainda está presa nos emaranhados dela, muitas vezes elas vão para a vida madura, já ficam, às vezes até as mães já estão quase idosas e ainda estão presas ou na criança delas, ou nas feridas delas, em algum emaranhado do sistema familiar delas. Então a gente não consegue criar uma dinâmica muito próxima de convívio físico. Mas e tudo isso que eu estou falando é no coração, tá? É para sentir, para trabalhar e para curar no coração. E quem é que ficou ferida, então, aqui? Qual é a relação de que se eu não recebi esse alimento emocional na medida da minha mãe, eu não estou conectada com a fonte da vida, automaticamente eu não consigo me sentir próspera? Quem em mim que ficou com a ferida aberta? A minha criança interior. A minha criança interior. É dessa forma aí, gente. É dessa forma, sim, que a gente precisa
ter essa consciência, levar a sério, porque muitas pessoas que chegam para mim, elas, claro, falam da ferida da rejeição, uma parte do processo terapêutico a gente vai trabalhar essa ferida, mas também precisamos trabalhar a parte da prosperidade, da abundância, dessa força de conexão com a vida, porque na grande maioria a pessoa que passou por uma experiência de rejeição, ela também está com bloqueios emocionais em relação à prosperidade. Tá? Dificilmente a pessoa não está com alguma questão ali emaranhada. E aí eu vou dizer por mim mesma, eu já contei em alguns vídeos, contei em alguns textos que eu escrevo lá no Instagram, quem não me acompanha lá no Instagram, já aproveita e vai dar um pulinho lá, aqui embaixo do vídeo tem o link do meu perfil. Às vezes eu escrevo alguns textos lá contando das minhas experiências, compartilho aqui também alguns posts. Então, uma das minhas experiências foi essa, tá? Primeiro, que eu contei recentemente num vídeo, que a minha mãe também não estava disponível afetivamente. Então, eu lidei com isso de uma maneira. Mas o que aconteceu aqui é que o meu pai também não estava disponível afetivamente. A minha relação com a minha mãe, ela só foi entendida mais tarde. Mas com o meu pai, eu interpretei essa rejeição, entre aspas, ainda criança. Por quê? Porque com 4 anos e meio, mais ou menos, 4 anos e meio, nasceu meu irmão. Até então eu era a primeira filha, né? Não tinha tido irmãos ainda. E daí chega meu irmão, o meu pai, uma pessoa extremamente conservadora, uma pessoa das antigas, como a gente fala. Então, na cabeça dele, a filha menina precisava ir para a mãe e o filho menino para o pai. Então, até o nascimento do meu irmão, ele até às vezes estava mais próximo a mim. Quando nasceu meu irmão, então essa pequena proximidade acabou. Então ele começou gradativamente a se distanciar cada vez mais e quando eu recorria a ele, ele dizia em alto bom tom, lugar de menina é com a mãe. Lugar de menina é com a mãe. Então eu sentia aquela ausência, aquela falta. Na minha interpretação, eu criança entendia que meu pai não me quer, meu pai não gosta de mim, eu não sou importante, o que eu faço para chamar a atenção dele? E essa foi a minha busca durante toda a minha infância. Quando ficou claro, eu passei para a adolescência e ficou claro para mim que ele tinha me rejeitado. E eu levei essa ferida embora e essa ferida repercutiu em experiências afetivas, repercutiu na minha prosperidade. Então eu passei a ver e sentir os efeitos de tudo isso na minha vida. Então, por isso que eu achei interessante trazer esse tema hoje, porque é muito importante, é de uma extrema relevância, porque às vezes a gente está trabalhando alguns processos terapêuticos, alguns processos de cura emocional, de desenvolvimento, de autoconhecimento, e a gente não mexe muito nessa questão porque eu sei que a ferida da rejeição é uma ferida muito forte, muito pesada, dói bastante. Inclusive, eu mesma só percebi, tomei consciência disso muito tempo depois. Eu convivi boa parte da minha vida com essa ferida lá dentro, sem ter coragem de olhar, oscilando entre fugir, escapar de não olhar para essa ferida, ocupando o lugar desse enfrentamento com coisas vazias na minha vida. Então eu precisei chegar ao limite do meu limite para daí então me colocar disponível. E eu digo sempre, gente, não precisa esperar chegar ao limite para buscar ajuda. Não precisa, foi o meu caso. Tá? Eu passei duras consequências por conta disso, até porque na minha época existia uma certa... não se achava que buscar autoconhecimento, desenvolvimento ou algum trabalho terapêutico tivesse alguma valorização para a vida, tivesse valor. Era muito negligenciado esse aspecto. Então, eu empurrava isso. Como diz, empurro com a barriga, vou até onde dá, e as coisas iam tomando um rumo que não foi muito positivo. E eu digo para vocês aqui, não precisa, ninguém precisa passar por isso, ninguém precisa e ninguém merece
chegar ao limite. Porque inconscientemente é claro que essa mensagem de eu não mereço, ela é muito forte. E a gente não quer enxergar. A gente não quer enxergar, ao ponto de que a gente às vezes passa a vida se contentando com migalhas de afeto, com migalhas de atenção. Passamos a vida buscando agradar para ser aceita, porque essa era a nossa necessidade da criança. Passamos a vida buscando reconhecimento, aprovação, né? E todas essas buscas não é do nosso adulto, da nossa adulta, é da nossa criança. Mas quanto que eu vou reconhecer e associar tudo isso? Né? Então, vamos olhar para isso com amor. Vamos olhar para isso com amor, né, gente? E eu também trago hoje aqui um exercício para a gente fazer, para ajudar a nos conduzir para esse caminho de luz, de liberação, de enfrentamento, talvez, né? Para nós nos colocarmos disponíveis, para nos permitir essa liberação. Né? Uma vivência que eu quero fazer da EFT. E para quem já está acostumado a fazer as vivências por aqui, é só me acompanhar, né? É só me acompanhar, seguir os meus passos, as minhas falas e repetindo as falas que eu faço, né? Para quem sente que precisa ir mais além, que quer aprender a EFT a nível mais profundo, tá aí o convite para essa turma que vai ter agora 28, 29 e 30 de maio, né? Uma turma online e ao vivo, de formação da EFT, onde a gente vai a nível profundo mesmo, né? Não só superficial, não é só autoaplicação. Então, aí é só entrar em contato comigo. E para quem, de repente, quer só aprender a fazer o exercício para si mesmo, que é uma base mais superficial da EFT, aqui embaixo no meu vídeo tem um link do meu site, que tem lá um treinamento pequeno de 1h30, onde eu ensino a fazer a EFT a nível correto, assertivo, né? De forma correta. São pequenos vídeos que eu gravei ensinando como que funciona, para que ela serve. Porque as pessoas às vezes fazem muita confusão da EFT, às vezes me pedem para eu fazer para alguns objetivos que a gente vê que a pessoa às vezes não entendeu para que serve a EFT, para qual é o benefício dela. E se perde um pouquinho, né? Então, de repente, já está aí há um tempão fazendo exercícios comigo aqui ao vivo ou nos vídeos e ainda não está correto o passo a passo, né? Então, vamos lá aprender de forma correta, né, gente? Vamos lá, então? Vamos fazer um exercício para nos colocar disponíveis, abertos, abertas, para receber essa liberação. Para tirar esse peso, porque a rejeição é um sentimento pesado, ela fica aí muito registrada, uma programação mesmo inconsciente, dizendo que não merecemos, que não temos força, que não conseguimos, que as coisas não dão certo pra gente, que é só com a gente mesmo, que como é que determinadas pessoas têm mais fluidez, têm mais equilíbrio e com a gente não. É desse jeito aí que acontece, tá? Essa é a interpretação do eu não mereço. Mais ou menos, tá? Então, vamos lá. Procure, então, sentar-se confortavelmente, respirando fundo, deixar a respiração correndo solta, deixar essa parte aqui da coluna ereta, porque senão a respiração fica comprimida, não flui, e daí o exercício pode ficar meio bloqueado, tá? Vamos então agora focar nas rejeições. Quem aqui tem alguma experiência de rejeição na infância? Ou com um dos pais, ou o pai, ou a mãe, ou os dois às vezes, ou de repente acha que pode sim ter sentido essa história do amor interrompido, que é uma experiência sentida pela criança ainda muito novinha, né, muito pequenininha. E sempre lembrando, gente, não cabe aqui julgamentos aos nossos pais, porque eles também estão presos em algum emaranhado, não tiveram oportunidade de se abrir para curas, não tiveram as oportunidades de acesso como nós temos hoje a tanta informação e tantas oportunidades disponíveis para ajuda, né?
Não cabe julgamentos aqui, tá? Vamos olhar para isso com amor, para a vida deles, para a história de vida deles, que às vezes foi muito mais dura e mais pesada que as nossas vidas, tá? Vamos pensar nesse sentimento aí que nos conecta à prosperidade de uma maneira equivocada. No mesmo tempo que a gente quer ter prosperidade, no mesmo tempo que a gente quer ter abundância, tem algo em nós que é como se tivesse uma bola de ferro puxando para trás. Tem um bloqueio que parece que as coisas não andam, que as coisas não fluem, ou de repente flui um pouquinho e para, estaciona, paralisa. Vamos olhar para isso com amor. Olhem para isso. Se você está vivendo hoje uma situação de bloqueios com a prosperidade, olhe para a sua história de vida e veja se tem algum histórico de rejeição. É a primeira associação que precisa ser feita. Olhe para isso. E se tem, o quanto isso é pesado na sua vida. O quanto isso está atrapalhando. Ok? Vamos então agora batendo no ponto do karatê, focando nesse sentimento pesado que vocês querem liberar, que precisa ser liberado. E eu falo uma frase e vocês repetem. Mesmo que eu não consiga sentir prosperidade por conta das feridas de rejeição, ainda assim eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Ok, vamos lá, vou falar mais uma vez. Mesmo que eu não consiga me sentir próspera por conta das feridas de rejeição, eu tenho vários bloqueios em mim, ainda assim eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que eu sinta dificuldades em ter prosperidade por conta dos bloqueios, das feridas de rejeição, ainda assim eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Ok, soltem os braços, continue deixando a respiração fluindo, deixe a respiração correr solta, continue com esse foco e vamos começar no primeiro ponto dos meridianos. Quantos bloqueios em relação à prosperidade? Parece que as coisas na minha vida não andam. Às vezes funcionam, de repente paralisam. E eu sinto um peso muito grande. Um bloqueio muito grande. Não consigo entender o que acontece. Tem algo em mim que eu ainda não descobri. Talvez tenha algo na minha história de vida que eu ainda não olhei. Pode ser que eu tenha, sim, uma experiência de rejeição na infância. Pode ser que eu tenha vivido alguma rejeição na infância. Pode ser que eu tenha uma criança ferida em mim. Uma criança com a ferida da rejeição. E se eu tenho essa criança ferida em mim, essa criança com a ferida da rejeição, como eu vou me sentir próspera com essa ferida? Fica difícil, né? Talvez essa percepção inconsciente de não merecimento, talvez, sem eu perceber, eu penso que não mereço.
Então, eu me saboto, eu duvido de mim, eu não confio no meu talento, eu não confio na jornada que eu estou trilhando na minha vida. E se eu duvido de mim o tempo todo, principalmente se essa dúvida está no inconsciente, como que as coisas podem funcionar para mim? Como que eu vou ter força para caminhar na vida? Como que eu vou me conectar com a abundância? Vai ser bem difícil. É como se fosse uma fonte de vida interrompida. É como se eu não tivesse a energia necessária para prosperar. Talvez seja por isso que às vezes eu não sinto tanto essa força. Onde está a minha fonte de vida? Talvez essa fonte de vida não esteja equilibrada. Talvez eu não tenha recebido essa fonte de vida de forma abundante. Eu preciso olhar para tudo isso. Preciso examinar melhor a minha história. Mas enquanto ainda estou me colocando disponível aos poucos, eu me abro agora para a possibilidade de ir soltando alguns pesos. E soltando esses pesos da minha criança, o peso da rejeição. Talvez se eu começar a soltar esses pesos aos poucos, pode ser que fique mais fácil. Então eu me abro agora a essa possibilidade de começar a soltar um pouco os pesos da rejeição. Eu me abro a possibilidade de ajudar a minha criança a soltar esses pesos. Me abro a possibilidade de ajudar a minha criança a olhar com outros olhos para si mesma. E aprender a se conectar com a fonte da vida. Na medida que vamos juntas soltando os pesos da rejeição. Respire fundo, soltem os braços e se observem. Só se observem. Olhem agora para como que está as lembranças, memórias, como que está de repente as sensações do corpo. Fique um pouquinho, um instantinho, em contato consigo mesma, consigo mesmo. Se observando. O que vocês estão sentindo nesse momento? Toda a informação é necessária. Pode ser que estejam sentindo mais leveza, pode ser que estejam com muita emoção à flor da pele, ou pode ser que ainda estejam bloqueados e não tenham conseguido se conectar, tá? Qualquer informação dessas é importante. Às vezes o bloqueio é mais profundo e talvez um exercício como esse não seja o suficiente para ir a fundo, né? Aí o que eu recomendo? Faça mais vezes esse exercício, venham sempre que puderem aqui, repitam quantas vezes precisar o exercício e sentindo que realmente precisa ir além, dar um passo adiante, não hesitem em ficar paralisados, paralisadas e não buscar ajuda, gente. Precisa buscar ajuda.
buscar ajuda para trabalhar essas questões da rejeição. Porque, como eu sempre falo, a rejeição, ela impacta negativamente em todas as áreas da vida, não é só na prosperidade. Impacta nos relacionamentos, impacta na vida profissional, impacta na saúde, tá? Esse não merecimento, ele vai quase como se estivesse corroendo a pessoa por dentro. E ela não percebe porque é inconsciente. A Carla está perguntando aqui quando a mãe não está disponível e nós não conhecemos o pai, não sabemos se ele abandonou ou se ele ocultou a existência da criança, porque eu sei que algumas mães não contam muito sobre os pais para os filhos numa tentativa de preservar a criança e de também se preservar de olhar para a história, porque aquele enfrentamento às vezes fica muito difícil, né? Quando isso acontece, eu sempre digo, gente, esse fluxo da vida, esse resgate da criança, essa cura das feridas da rejeição é no coração. Nós temos uma mãe e temos um pai. Eles podem não ter sido disponíveis afetivamente, disponíveis fisicamente, às vezes, porque nem conhecemos um deles, né? Mas eles existem em nós. Essa energia do masculino do nosso pai e a energia do feminino da nossa mãe está presente em nós. Está no nosso DNA, corre no nosso sangue, corre na nossa espiritualidade, na nossa genética, em toda a nossa construção. Então, o que a gente precisa fazer é se conectar no coração a essa energia. É um processo mais delicado, é um processo precisa de uma dedicação um pouco maior, não é assim tão prático como na teoria, falando, parece que é só seguir como quem estivesse montando um quebra-cabeças. Não é bem assim, precisa um pouco de dedicação, tá? Eu sei que algumas mães, elas acabam não falando muito dos pais quando há uma separação ou quando não tem a convivência com esse pai, ou houve uma ruptura, sei lá por qual motivo, né? Então, é na energia do masculino do pai e na energia do feminino da mãe. Tá? E daí, assim, uma dica que eu dou procure se conectar, inclusive, com os mais antepassados. Procure conhecer um pouquinho a história dos avós, às vezes até dos bisavós. Eles têm uma força muito grande para a gente buscar essa conexão. É muito importante essa conexão também, quando a gente às vezes sente que está faltando um vínculo, que está faltando alguma coisa, porque não tivemos convívio com uma das partes. Então busque também neles, porque ajuda, tá? Não vai resolver, não ajuda o fortalecimento, o resgate dessas energias, da feminina e do masculino, da energia feminina e da energia masculina. A Verônica diz que se sente bem mexida com o exercício, que bom. É porque se você se sente mexida, é porque realmente você se conecta, e quanto mais se conectar, mais ele funciona, mais ele faz sentido. Né? A minha preocupação é quando a pessoa não consegue se conectar, quando ela fica bloqueada e ela não se entrega. Né? Existe aí uma resistência muito grande. Por quê? Está tendo algum ganho por trás do que ela não está conseguindo alcançar, né? A pessoa permanece do jeito que está porque ela tem um ganho por trás, né? Uns ganhos secundários que a gente chama, que já tem alguns vídeos aqui que eu já gravei falando sobre isso, tá bom? Ok, gente, gratidão pela presença de todos. Quando quiserem sugerir mais vídeos aqui embaixo, sugiram para mim temas que eu possa trabalhar para trazer aqui algo bem profundo, bem relevante. E não esqueçam de colocar os likes ali, porque assim o YouTube entende que é um conteúdo importante, que precisa alcançar mais pessoas, que precisa realmente circular. Senão o YouTube, ele economiza o vídeo. É assim que funciona, tá bom? Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo, gente.